better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje quero pensar com vocês em Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Qual o valor que você dá à oração? Quanto tempo você investe buscando a Deus, procurando entender a vontade dele para a sua vida? Você de fato compreende a importância da oração? Jesus, no seu ministério, desenvolvia um momento a sós com Deus. Você poderia argumentar que ele era o Filho de Deus, mas Jesus não via apenas dessa forma. Ele era filho, porém estava em forma humana e entendia que precisava de um momento pessoal com Deus. O ministério de Jesus foi vitorioso porque ele buscava ao Senhor. Se você imagina que não havia problemas a serem superados por Cristo, então você tem uma visão errada da encarnação. Ao tomar a nossa forma, Jesus deixou de lado todo o prestígio e, por que não dizer, o privilégio de ser como Deus, para passar pelo que passamos. Basta ler a declaração de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, e você verá que Jesus abandonou muita coisa. Ele mostrou em sua vida que orar é mais do que meras palavras à divindade. É um momento de intimidade com o Criador. Não há como termos uma vida melhor se não orarmos. Muitas pessoas reclamam, vivem ansiosas e perturbadas, sem esperança e sem ânimo, justamente por um só motivo. Procuram viver as suas vidas pela perspectiva humana. Preferem gastar o seu tempo em novelas, em programas vazios e inúteis, na internet, ao invés de entrar no quarto e de joelhos dizer: Pai, ajuda-me a viver mais aos teus pés, ajuda-me a entender o teu querer. Nós vivemos numa geração que não aprendeu a parar para entender a voz de Deus. Vivemos em uma geração que só sabe correr, que deseja tudo imediatamente e não aceita o conceito de esperar pacientemente. Muitos falam que Deus não responde, mas eu creio o contrário. Ele responde. Nós é que não estamos ouvindo. Para ouvir, precisamos parar e assim poder discernir o que está sendo dito. Então, por que eu devo orar? Primeiro, porque é um dever. Lucas escreveu o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Quando entendo que a oração é um dever, que a minha vida espiritual depende dela, como o meu corpo do oxigênio e do alimento, então começo a levar a sério este momento com Deus. Orar não é apenas dizer algumas palavrinhas quando acordo, quando vou comer ou quando vou dormir. É muito mais sério. E quando começo a entender que é um dever buscá-lo, isso me leva a não desanimar das coisas facilmente. Em segundo lugar, eu devo orar porque Deus promete responder às orações. O salmista escreveu: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91:15. A minha oração é importante para Deus, e Ele tem prazer em responder às minhas súplicas. Se há algo que Deus gosta de fazer, é dar, e gratuitamente. O problema é que pensamos em um Deus tão distante e que pouco se importa com sua criação. Entenda que Ele nos ama com amor eterno e, por isso, deseja ver o nosso bem. E, finalmente, eu devo orar porque revela minha intimidade com Deus. Jesus é o grande exemplo de intimidade com o Pai. O texto que lemos de Lucas, capítulo 6, revela isso. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus orou. E mesmo tendo um traidor entre os escolhidos, isso não revela que a oração foi respondida pela metade. Ele já sabia de tudo e entendia todo o propósito de Deus, porque recebia essa direção do Pai. Quando desenvolvemos um momento de oração, passamos a ter com Deus uma intimidade maravilhosa.
começamos a sentir a sua mão de poder agir e entendemos que Ele está nos acompanhando em toda e qualquer situação. Quando passamos a orar, podemos ver que Deus está bem mais próximo do que imaginamos. Essas 3 razões revelam a importância da oração, mas há outras que você pode descobrir quando parar um pouco e começar a desenvolver esse hábito espiritual. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida, se deseja ouvir a voz de Deus com clareza e entender os propósitos dele no seu dia a dia, então se lembre do que disse o salmista: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aquiete-se, deixe Deus falar com você, e aí você verá como é bom derramar a sua vida em oração na presença de Jesus. Que Deus o abençoe e você tenha um ótimo dia.